Tchau! Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Bianca Brasil, do Instituto Bianca Brasil. E hoje eu vou responder uma pergunta que está, assim, chegando no meu e-mail o tempo inteiro. Por que eu não consigo mais fazer jejum? Vamos conferir o vídeo até o final? É muito interessante, né, que às vezes as pessoas que fizeram treinamento em GDP comigo lá desde 2015, né, começaram a fazer o jejum, viram que é super fácil, que é super simples, que a nossa cabeça funciona melhor, que a gente tem mais pique, que o cocô fica bonito, né, que a gente fica cheio assim de libido, de vontade, de criatividade e a gente fica tão bem, né? Mas por que as pessoas param o jejum? Por que as pessoas desenvolveram o hábito do jejum e de repente elas desanimam, né? Então eu tenho recebido alguns comentários pedindo ajuda, né? No TikTok, no Instagram, no Facebook, né? E pessoas que lá têm os telefones, né? Então as pessoas mandam WhatsApp, as pessoas mandam e-mail e falam, Bianca, me ajuda, desanimei, não estou conseguindo fazer mais, tá? Então, vou falar para vocês das 3 razões, os 3 motivos pelos quais as pessoas começam, desenvolvem o hábito de fazer jejum e param, tá? O primeiro motivo é o mais grave, tá? Que é o mais grave de todos, e é o mais simples de resolver, que a pessoa faz jejum errado, né? Eu ouço cada coisa, gente, nessa internet. Eu tenho alunos que me contam cada coisa que eu fico assim horrorizada. O que é o jejum? O jejum é você não colocar na sua boca nada que vai te fornecer energia, porque aí o seu corpo é obrigado a queimar gordura, a usar cisto, usar nódulo, usar colesterol em excesso, triglicérides em excesso, como fonte de energia. Simples assim. Até inflamação vira fonte de energia. Por isso que todos os pacientes que têm problemas inflamatórios crônicos, a primeira coisa que eu faço antes de pôr agulha ou receitar a fitoterapia chinesa para eles, ou mexer na nutrição deles, é jejum. Quer fazer jejum? Eu vou te tratar. Não quer fazer jejum? Eu não vou te tratar, porque não vai adiantar. A gente só vai controlar os sintomas enquanto você estiver fazendo acupuntura, tomando fitoterapia. Depois eles vão voltar, tá bom? Então, paciente assim eu nem pego, porque não adianta. Tá, gente? Faz esse ano, agora em fevereiro de 2022, fez 24 anos que eu trabalho nessa área. E que eu trabalho com jejum, tá fazendo 6 anos, tá? Então, assim, foram 18 anos que eu conseguia reverter alguns processos, conseguia ajudar os pacientes em algumas coisas, mas depois elas voltavam, algumas vezes elas voltavam. E eu percebi nesses 6 anos que se a pessoa adota o jejum, além da gente resolver, o problema não volta mais, tá? Então, você fazer o jejum errado, e o que é fazer o jejum errado? Gente, é colocar adoçante no café, tá? Adoçante, mas Bianca, ele é 0 caloria, mas ele libera insulina, tá? Então, o problema não é a caloria, o problema é liberar a insulina. Liberou a insulina, dançou, seu corpo entra em modo não queime gordura. Você não vai aumentar a sua gordura com 0 caloria, mas você também não vai queimar aquela que você tem, tá? Então, outro grande erro que as pessoas cometem é colocar manteiga de ghee, não sei o que no café, óleo de coco. Gente, óleo, tá? Manteiga, eles são riquíssimos em energia, tá? Então, se você tá pondo gordura no seu corpo, como é que seu corpo vai queimar a gordura que ele tem? Ele não vai, tá? Ele não vai. Então, não adianta você colocar adoçante, óleo de coco, qualquer coisa na sua bebida, porque as únicas coisas que não quebram o seu jejum são água com gás, café sem açúcar e chá de folhas sem açúcar e sem adoçante. E o limão, que você pode pôr na sua água, você pode pôr no seu chá
e você pode pôr na sua água com gás, tá bom? O resto não pode, tá? Então, o grande erro que as pessoas cometem no jejum geralmente é esse: achar que pode usar ghee, achar que pode usar óleo de coco, achar que pode colocar canela, né? Você vai estragar o seu jejum e não precisa, tá? Olha eu aqui com meu cafezinho sem açúcar, né? Agora, ó, agora é 1h30 da tarde. Eu fiz minha refeição 3 horas da tarde ontem. E aí não comi mais nada depois. Tô água com gás, chá, café, né? Super ocupada, muito ocupada, gente. E o legal é que você não para ficar comendo, e quando a gente come, a gente fica com preguiça, né? E você fala, nossa, Bianca, mas você come uma vez por dia? Sim, mas tiveram momentos nesses 6 anos, desde que eu comecei a fazer jejum, que eu senti desespero de comer, tá? E eu vou falar um pouquinho disso lá no terceiro motivo pelo qual as pessoas largam o jejum, tá? Então vamos lembrar: o primeiro motivo é por quê? Porque a pessoa não vê resultado. A pessoa está fazendo jejum, só que ela está fazendo jejum errado, tá? Outra coisa que é um grande erro é as pessoas tomarem café da manhã. Porque os grandes hormônios que queimam gordura no nosso organismo, eles trabalham principalmente pela manhã, porque a gente ficou 8 horas dormindo sem comer. Eles precisam de muito tempo para começar a trabalhar. E eles têm o pico pela manhã, tá? Então, não adianta. Tem gente que fala, ah, eu faço 16 horas de jejum. Mas ela toma café da manhã, ela almoça e depois ela fica sem comer. Também não adianta, você vai ver pouquíssimo resultado, tá? Então, lembra, água com gás, café e chá, sem açúcar, sem adoçante, sem ghee, sem história nenhuma, tá? É um negócio puro mesmo, beleza? E não comer pela manhã, não comer pela manhã, tá? E isso é uma coisa que eu explico lá no curso de GDP, da gestão definitiva de peso. Se você quiser, ó, tem o link aí embaixo para você clicar, para você fazer. São 8 horas de curso na Hotmart. Você vai aprender passo a passo o jejum e você vai aprender um monte de dicas, você vai aprender a se entender seus sintomas, o que seu corpo está pedindo e que não é comida, tá? Isso também eu vou falar do terceiro motivo. Deu para entender o primeiro motivo? Então é fazer jejum errado. Fez jejum errado, você não vai ter resultado, você vai desanimar, você vai parar. Beleza? Então vamos lá. Ai, Bianca, mas eu estou fazendo o jejum certinho, aprendi com você. Eu estou seguindo tudo que você me falou, fiz GDP, ou fiz o treinamento do jejum passo a passo, estou fazendo direitinho e não estou vendo resultado. Então, é que você não está olhando para o resultado. Quando eu converso com essas pessoas, tá? E eu tenho uma cliente muito querida, que ela fez GDP comigo, e acho que passaram 3, 4 meses que ela estava fazendo, né, a prática de GDP, o jejum, etc. Ela não tinha, acho que ela tinha emagrecido 5 quilos, para alguém que precisava emagrecer 50. Mas, com o acompanhamento médico lá do hospital, o Hospital das Clínicas, ela deixou de tomar 12 medicamentos de uso contínuo, deixou de ter refluxo, deixou de ter azia, náusea que ela tinha todos os dias, e vocês podem conferir ela falando, tá? Eu vou colocar aqui também o link do vídeo que fala de GDP, que tem depoimentos, tá? Então vocês olhem aí, inclusive vou colocar o link de inscrição também, porque depois de toda essa pandemia a gente vai ter o primeiro treinamento em GDP presencial, tá? Desde 2020, 2021 a gente não teve, então no dia 25 de junho agora, tá? De 2022 a gente vai ter lá na Escola Paulista de Medicina. Tá bom? Então, fica o convite para vocês também. Mas se quiser, corre, porque a turma está enchendo. Tá bom? Então, o que acontece? Tem um outro depoimento do Gilmar, né, um paciente querido meu também, que o que aconteceu? Ele emagreceu acho que 7, 8 quilos. Mas o triglicérides dele estava 700 e não sei das quantas, tá? E em 2 meses caiu para 200. Então, gente, é assim,
Eu tenho pacientes que perderam pouco peso no início, mas a glicemia deles baixou, eles não precisaram mais usar medicamento de hipertensão, eles não tiveram mais que usar insulina, outros medicamentos para o diabetes, pessoas que tinham doenças inflamatórias gravíssimas e que antes de começar a perder peso, elas ficaram boas da doença. Por quê? O nosso corpo é muito inteligente, né? Ele é a coisa mais inteligente que existe. É a gente que atrapalha ele. Porque pensa assim, se você tá com um tumor, tá? Se você tá com câncer, se você tá com inflamações, se você está com problemas gordura nos seus vasos, né, do coração, você acha que o seu corpo vai queimar primeiro o pneuzinho? Não. Primeiro, ele vai comer a gordura e os excessos que são mais perigosos para a sua vida, tá? Então, às vezes as pessoas desanimam e elas falam, ah, mas eu não emagreci. Eu falo, tá, você não emagreceu, mas e a sua psoríase? Nossa, diminuiu 70%. E o seu intestino? Funcionando, que é uma beleza. E a sua insônia? Acabou. E a sua pressão? Minha pressão tá normal. Inclusive, o médico mandou diminuir o medicamento. E a sua glicemia? Perfeita. E a sua osteoporose? Não tenho mais. Então, gente, o segundo motivo que leva as pessoas a desistir é que elas ficam focando na balança, tá? Elas ficam focando na roupa, sendo que uma vida de práticas não saudáveis fez com que elas ficassem doentes e o seu corpo vai cuidar da sua doença primeiro. Depois que você estiver zeradinho com a sua doença, aí o seu corpo vai emagrecer, tá? Agora, se você é muito obeso, se você está muito acima do peso, você vai ver uma queda drástica de peso logo de cara. Por quê? Porque esse peso, ele machuca o seu coração, ele demanda demais os seus pulmões, ele atrapalha o funcionamento das suas vísceras, ele machuca as suas articulações. O seu corpo tem a inteligência de buscar a fonte de excessos que ele tem que queimar primeiro. Tá bom? Então, não desista e entenda que enquanto o seu corpo não estiver bem, não estiver limpo, não estiver saudável, seu emagrecimento pode ser lento, tá? Pode ser, não que vai ser, né? Como eu tenho o caso de um querido aluno também que emagreceu 90 quilos em 6 meses, tá? Mas por quê? Super novinho, não tinha doença nenhuma, né? Era só o sobrepeso mesmo, porque enquanto a gente é novinho, o nosso corpo aguenta, né? Depois dos 30, o bicho começa a pegar, tá? Então, vamos recapitular? Primeiro motivo que leva uma pessoa a parar, desistir do jejum, é ela fazer o jejum errado e aí ela não tem resultado, ela desanima. O segundo motivo é porque ela está tendo resultados fantásticos de saúde, mas ela só está focando no peso de fora e ela não confia que o corpo dela está fazendo o trabalho que precisa fazer. Porque se você estiver fazendo o seu papel, que é fazer o seu jejum direitinho, o seu corpo vai fazer o trabalho dele e às vezes é uma questão de tempo, tá? Então tem que ter paciência, beleza? Agora a gente vai para o terceiro motivo. O terceiro motivo é um motivo muito triste, tá? E um motivo que eu já passei, e de vez em quando eu passo, e todo mundo vai passar, tá? Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu iniciei minha vida de jejum, a minha filha mais nova, né, tinha 4 anos. E assim, uma criança super independente. E a minha mais velha estava com 12, tá? Então, quer dizer, gente, eu não tinha que esquentar a cabeça com nada com as minhas filhas. Tinha moça que limpava a minha casa, né? E aí, o que que eu fiz? Eu e a minha mania de carregar o mundo, né? De nunca falar não para ninguém, falava não para mim, não falava não para ninguém, comecei a falar não para os outros e sim para mim. Gente, eu fui assim, de ser quase 80 quilos para 55, 56, assim, tá? Porque o jejum, o que que ele faz? Ele vai te obrigar
a lidar com as suas insatisfações, com a sua ansiedade, com a sua raiva, com a sua tristeza, com a sua frustração, sem tapar o sol com a peneira. E o que é tapar o sol com a peneira? É você usar a comida para se acalmar, tá? Então, eu ficava muito brava na época com a pessoa com quem eu era casada, e a comida era uma forma de falar, cala a boca, Bianca, porque não vale a pena brigar. Que com ele não valia a pena brigar. E aquilo me deu forças, tá? Me deu forças para eu reagir. Eu comecei a ir atrás do que eu queria, eu comecei a falar não, eu comecei a mandar ir pro cocô, vai pro cocô, tá certo? Até o ponto que eu falei, quer saber? Divórcio, tá? Porque era uma pessoa que estava me fazendo muito mal. Porque eu estava permitindo. Né? Então, se você começa a falar não, não dá permissão para a pessoa te fazer mal e a pessoa continua tentando, então você precisa se livrar dela, seja quem for, tá, gente? Porque eu comecei a pôr limite em todo mundo, em amigo, em família, em marido, em aluno, em paciente que me ligava às 2:30 da manhã, comecei a pôr limite, tá? E de repente minha vida ficou maravilhosa. E o jejum te traz isso, tá? Só que antes dela ficar maravilhosa, ele vai te trazer umas agonias. Não vou mentir para vocês. Porque se vocês acordam, vão para um trabalho que vocês não gostam, não dormiram bem, sabe que vai passar raiva, sabe que vai pegar trânsito, tudo isso te deixa triste, comer é uma maravilha. Porque comer é antidepressivo, gente, e ansiolítico, e não só, tá? Porque você come por vários motivos. Primeiro, quando você come, o sangue da sua cabeça vai para sua barriga. Aí você já não pensa direito. O outro é que quando a gente come, né? Dentro da medicina chinesa, a gente fala que a gente começa a desenvolver fleuma. E o que é fleuma? É como se fosse uma cortina na frente dos nossos olhos. É como se você colocasse um óculos cor-de-rosa, sabe? E aí os problemas estão lá, mas tudo bem. Tá? Lembra da mamãe, da vovó? Come que passa. Tá? E não é assim. Quando você para de comer para passar, aquilo não passa enquanto você não fizer alguma coisa a respeito. Então, eu quero terminar esse vídeo contando uma história para vocês, que foi uma história muito triste, mas eu entendi essa cliente, tá? Ela chegou, ela tinha feito GDP, ela foi em uma das primeiras turmas em 2015. Ela tinha emagrecido mais de 10 quilos, ela voltou linda, gente. Pensa uma mulher linda. E aí ela falou assim para mim, Bianca, eu tô aqui para te dizer que eu vou parar com o jejum. Eu falei, como assim você vai parar com o jejum? Você tá linda. Ela falou, esse é o problema. Ela falou, porque antes eu tava sobrepeso, eu tava me sentindo gorda, eu tava me sentindo feia, e meu marido não encostava em mim. E eu achava que era minha culpa, porque eu tava gorda, eu tava feia. E era por isso que ele não me desejava. Ela falou, e aí eu andava na rua, ninguém mexia comigo, ninguém me via, e ela mais de 50 anos, mas pensa uma mulher bonita. Aí ela falou, fiz GDP, emagreci, comprei roupa nova, tô me sentindo linda, comecei a sair, até menininho Bianca mexendo comigo na rua. Eu falei, então, você não tá feliz? Ela falou, não, eu tô mais infeliz ainda. Ela falou, porque com tudo isso, o meu marido continua não me olhando, não me tocando, e isso tá acabando comigo. Ela falou, e eu venho de uma cultura que eu nunca vou poder me divorciar, eu nunca vou poder arrumar alguém lá fora, eu nunca vou poder fazer nada a respeito. Ela falou, então, eu percebi que eu gorda e achando que o problema estava em mim, no meu físico, não me doía tanto quanto agora. Aí vocês falam que horror, que mulher louca. Não. A gente tem que entender os motivos das pessoas, tá? Então, eu virei para ela e falei, olha, tudo bem. Só tenta não fazer isso, não fazer aquilo para você não ficar doente, tá? Porque infeliz é uma coisa, infeliz e doente é outra muito pior, tá? E procura conversar com ele. Ah, Bianca, com ele não tem conversa, na minha cultura a gente nem conversa disso. Então, tudo bem. Então, quando vem a frustração, você come e tudo bem. E tudo bem, gente.
Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 10 pessoas que vieram falar isso para mim. Uma foi porque descobriu uma doença que o bebezinho dela, ela ia ter que cuidar dele pro resto da vida, ele nunca ia ter independência, né? Então, pessoas que aconteceram coisas, elas descobriram coisas, perceberam coisas que elas não iam conseguir lidar. E a comida era um refúgio, a comida era um carinho, a comida era, né? E tudo bem, sabe? Agora, não usa comida para se matar, tá? Então, quando você começa a desanimar de fazer jejum, o que que você tem que se perguntar? O que é que eu tapava com a comida antes? Que eu descobri, que eu percebi e que eu não tratei, que eu não resolvi. Porque, gente, a gente tem a tendência a voltar ao que era. Eu, com 5 anos de prática de jejum, comecei a voltar ao que eu era antes. E sabe o que eu era antes? Ai, não sei quem precisa de não sei o que lá, eu largo tudo que eu estou fazendo, vou socorrer a pessoa. Comecei a me colocar em último lugar de novo. Depois que meu terceiro filho nasceu, eu comecei a fazer isso de novo. Por quê? Porque quando é bebê, a gente põe na frente. E aí tá fazendo na frente para um, vamos fazer na frente para todos. Os outros filhos com ciúme, né? Marido com ciúme. E aí a gente começa a colocar todo mundo na frente de novo. E eu tava voltando para lá. E aí eu tava começando a perceber que 26, às vezes 20 horas de jejum, eu já tava começando a entrar em parafuso, tá? Por isso que o curso que eu tenho aí de jejum passo a passo, ele vai te iniciar no processo. Você aprender a fazer jejum direitinho. Mas o treinamento em GDP, que é a gestão definitiva de peso, não é só o peso da balança. É todo o peso que você carrega. É você aprender a administrar o peso que você carrega. Se livrar daquilo que é possível, né? E lidar de formas melhores com aquilo que não dá para se livrar, tá bom? E aí você começa a entender que muitas vezes seu corpo ganha 2, 3 quilos, mesmo você fazendo jejum, você entende o porquê. Gente, eu passei um perrengue aí uns dias atrás, sabe? Foram 10 dias de perrengue. Eu comendo a mesma coisa, eu ganhei 3 quilos em 10 dias. Comendo a mesma coisa. Tá? E lá no GDP a gente aprende por quê. Aí sabe o que que eu fiz? Falei, o quê? O que que tá me pesando? O que que eu tô... Corta isso, corta isso, corta isso chega, isso eu não aguento mais, isso não sei o quê. Adivinha? Eu fui me pesar hoje, os 3 quilos foram embora em 3 dias. Pois é, gente. Vocês não têm noção. Eu tenho clientes que emagreceram 8 quilos em 5 dias. 10 quilos em 5 dias. Porque olharam para tudo. Então não adianta só olhar para a caloria, porque com GDP a gente não conta caloria, você come tudo que você quer, né? E ó, gente, eu comi uma lasanha, tipo prato de pedreiro, tá? Assim, do pedreiro que veio lá do Saara, nadou todo o Oceano Atlântico, chegou aqui, entendeu? É o que eu como muito. Mas eu faço meu jejum e eu como tudo que eu quero, porque eu comi 2 brigadeiros grandão, assim, ó, depois, tá? E tudo bem. Não é o que você come, é quantas vezes você come. E não é só quantas vezes você come, são os sapos que você engole. Porque aí chega nesse terceiro motivo, tá? Então vamos recapitular, porque senão eu vou ficar até 5 horas da tarde, daqui a pouco tem paciente. Bom, beleza. Então, primeiro motivo, você faz jejum errado, você aprendeu a fazer jejum errado e não vai ter resultado, desanima mesmo, tá bom? Segundo motivo, o seu corpo está se limpando, está resolvendo questões mais emergenciais da sua saúde e você está bravo porque não está prestando atenção nisso, seu objetivo era só emagrecer, e aí você fica bravo e desiste, tá? E o terceiro motivo, gente, é fazer jejum de comida e não fazer jejum de sapo. Continuar engolindo sapo.
tá bom? Então, parem para pensar nisso, postem as perguntas de vocês, enviem mensagens, porque tudo isso, gente, vira material para eu fazer os próximos vídeos, tá? Quando eu posso, eu respondo para o pessoal no Instagram, eu respondo para o pessoal no TikTok, mas é muito difícil, porque é muita gente, tá bom? Eu fico super grata pelos comentários de vocês, mas eu não deixo nenhum comentário passar em branco, tá? Sem colocar na minha listinha aqui dos próximos vídeos. Beleza? Então, um beijo muito carinhoso para todos vocês, um abraço quentinho, né, nesse início de inverno e pensem em vocês. Quem não começou o jejum, comece, porque é só benefício. Quem está desanimado, perceba por que você está desanimado e tome uma atitude, tá? E para quem continua o jejum, lindo e pleno, continue, porque vale a pena. Beijo cheio de amor, cheio de saúde para vocês e até o próximo vídeo. Sai, Tien!